Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos aqui. Peço que você acompanhe comigo. Se você não tem sua Bíblia, acompanhe aqui na projeção. Mas preste atenção no que nós estaremos lendo aqui, para que você entenda um pouco desse contexto que nós vamos estar falando hoje. Amém? Olha só, Atos, capítulo 27, versículo 1. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Vamos lá para o versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação muito perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nos mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Repita comigo: dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. O versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo. E dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus. Vamos encerrar aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos e crendo, ó Pai, que o Senhor nos ajudará, Senhor Jesus. Eu e a minha casa venceremos no dia mau. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, falar ao nosso coração e tocar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Se assente, irmãos, fique à vontade. Irmãos, boa noite, a paz seja com todos, amém? Amém. Não tinha dado boa noite ainda, né? O tema da mensagem de hoje está aqui já? Não, né?
eu e a minha casa venceremos no dia mau. É algo muito forte, muito, até mesmo complicado às vezes de pregar sobre isso, porque falar sobre dia mau, sem estar no dia mau, é bem diferente, né? É muito complicado falar do dia mau vivendo o dia mau, né? E às vezes nós passamos por alguns momentos, algumas situações da nossa vida que nós achamos que é o dia mau. Mas todos talvez já passaram realmente por um dia que é aquele dia que você... Meu Deus, que dia mau. Um dia pode durar talvez uma semana, pode durar um mês, pode durar um período, mas é uma estação de um tempo mau na nossa vida. E como nós podemos vencer isso? A primeira mensagem dessa série de mensagens é para que a igreja de Madame Machado, que é uma igreja que está firmada, assim como Paulo, no nosso Deus, amém? Amém. Confiante de quem é o nosso Deus, amém? Amém. Ih, o pastor tá confiante. Confiante de quem é o nosso Deus, amém? Amém. Amém, glória a Deus. E quando nós temos confiança de quem é o nosso Deus, nós já começamos a passar pelo dia mau de uma forma um pouco mais diferente dos que não sabem o Deus que servem, ou de quem não conhece o Deus que nós servimos. Nós lemos aqui uma passagem sobre Paulo preso. Paulo estava sendo levado para ter com César, o imperador. Junto com outros presos, em uma embarcação. E Paulo, em algum momento, ele sente do Espírito Santo e ele aconselha o centurião, responsável por aquele barco, responsável por aquela viagem, dizendo assim, olha, melhor a gente tomar cuidado. Melhor você repensar o trajeto, melhor você repensar como você vai fazer, porque vai ser complicado, vai ser uma viagem difícil. Nós poderemos enfrentar algo que nós não imaginamos enfrentar. Paulo ele já consegue sentir no seu coração um tempo complicado que ele passaria. Porque se você for continuar a leitura, você vai perceber que esse tempo que Paulo viveu não durou somente no período em que ele estava nesse barco. Depois ele ficou em uma ilha. Paulo passou necessidade, mas Paulo ele tinha certeza de quem ele servia. E Paulo ele ouve a voz do Espírito Santo no seu coração e ele tenta alertar o líder daquela viagem. Ele estava preso, mas ele tenta com a sua voz aconselhar o líder, o centurião, mas eles não atendem a Paulo, eles não ouvem a Paulo. E tem uma coisa que realmente acontece, meus irmãos, quando com algumas pessoas acontece, com outras não, mas em alguns momentos que antecedem, ou alguns dias que antecedem um dia mau que nós vivemos no passado, você começa a sentir algo, você começa a talvez sonhar com algo, e o Espírito Santo começa a te preparar sobre alguma coisa, e ele já começa a cuidar de você para que você já esteja preparado para uma situação que você venha viver. Quem aqui já passou por isso? De você começar a ouvir a voz de Deus, e quando acontece, chega o dia mau, você percebe que, e você se lembra, que o Espírito Santo já estava tocando e ajudando você. Cadê o Sérgio? Cadê o Serginho? Me ajuda aqui, amigo. Dá uma moral aqui. Glória a Deus. E aí, nós lembramos, Senhor, o Senhor estava me preparando para esse momento. Talvez seja um momento que você perdeu alguém.
alguém querido, e alguns dias atrás você já estava sentindo algo, Deus já estava te preparando para algo, e quando você perde aquela pessoa, você consegue sentir um conforto, você consegue sentir um abraço do Espírito Santo, porque Ele já estava cuidando de você. Uma característica de quem tem a Deus, uma característica de quem tem Deus como o seu alicerce, é já começar a sentir a voz de Deus e ouvir a voz de Deus em todos os momentos. Nós acabamos de sair do mês de Pentecostes, onde nós falamos muito sobre o Espírito Santo. Onde nós falamos muito sobre o agir do Espírito Santo na nossa vida. E uma das coisas que pode nos ajudar no dia mau, meus irmãos e minha irmã, é ter o Espírito Santo junto a nós. Porque quando chega o desespero, às vezes nós não temos chão, nós não temos lados, não temos frente, nada. Parece que desaba tudo e a gente se encontra num lugar que a gente não sabe nem onde é, mas parece um abismo. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós estamos preparados, e quando chega o dia mau, coincidentemente, nós já sentimos um conforto do Espírito Santo. Eu estou falando isso porque o dia mau vai chegar para você. E geralmente quando nós falamos dia mau, nós sempre pensamos na perda de alguém, né? Na morte de alguém querido. Mas o dia mau pode vir de diversas formas. E o Espírito Santo ele pode te preparar para esse dia. Ele pode te preparar para o dia mau. E Paulo ele ouve a voz de Deus e ele já consegue sentir o que estava para vir. Característica de quem tem Deus no coração e o Espírito Santo habitando na sua vida. Mas mesmo assim ele segue em viagem. Eu quero contextualizar para você entender. Ele segue em viagem, e durante a viagem vem um tufão, e aqui tem até o nome do tufão, meu irmão, minha irmã. Não é só nos dias de hoje que dão um nome para furacão, não. Já na época já dava nome. Katrina é coisa... Ei, já tinha um nome aqui que eu nem sei repetir ele de novo. E vem um tufão com esse nome aqui que eu não vou repetir. E ele alcança aquele barco, aquela navegação. E tem toda uma história aqui durante essa leitura no capítulo 27. Tem toda uma pressão, tem toda uma luta, tem toda uma batalha travada por causa de ventos, de uma tempestade que atingiu aquela embarcação. A Bíblia fala que eles não conseguiam ver luz, eles não conseguiam ver estrelas, eles não conseguiam ver a lua, porque estavam sobre ele uma escuridão tamanha, que além da tempestade só havia escuridão. Talvez a tua família está passando por isso há algum tempo, alguns meses ou alguns anos. Você não consegue ver uma luz, você não consegue ver uma estrela sequer brilhando lá no céu. Você só consegue ver tempestade, só tem brigas na sua casa, só tem confusão. Mas eu quero pedir que você preste atenção no que nós estaremos falando aqui. Porque Deus tem algo para a tua família, você precisa entender que você é uma peça fundamental para que essa tempestade se dissipe da tua casa, amém? Existia uma tempestade, mas ali existia também um homem de Deus. Existia uma tempestade, mas existia ali um homem que sabia quem era o Deus que ele servia. Mas a tempestade deixou de acontecer. O tufão respeitou Paulo? Não, ele foi para lá. A escuridão respeitou Paulo? Nesse momento, não. A escuridão continuou lá. Se você for continuar a leitura, eles perderam e ficaram em naufrágio. Tiveram que ficar numa ilha. Em casa você continua a leitura, você vai ver o que aconteceu. É muito interessante. O que acontece com Paulo depois, mas eu quero falar exatamente sobre o tempo que ele está no mar, em uma tempestade. Não quando ele está no chão, mas quando ele está num local que ele não tem controle, num local onde ele não consegue pisar e sentir firmeza.
e que é muitas das vezes o local onde a nossa família se encontra. A gente não consegue pisar e sentir firmeza, não consegue sentir estabilidade, a nossa casa fica instável, desestabilizada. E como uma embarcação numa tempestade, ela vai para um lado, vai para o outro. E a Bíblia fala que eles começaram a lançar as coisas no mar, começaram a lançar a carga no mar, lançaram a armação no mar, começam a se lançar no mar. Na leitura você vai ver que alguns marinheiros metem o pé, jogam alguns botes na água e vazam fora. Por quê? Desespero, tempestade, pavor de morte. E quando vem uma escuridão, vem uma tempestade na nossa vida, a primeira coisa que acontece é desespero. O ser humano se desespera. Podemos lembrar do que aconteceu em fevereiro na nossa cidade. Depois daquela chuva, quanto medo a nossa cidade teve. Eu citei aqui numa mensagem, depois daquela chuva eu estava dentro do supermercado, entrou um maluco dentro do supermercado falando que tinha estourado uma barragem. Nem barragem tinha na cidade do direito para estourar. Mas surgiu uma barragem e todo mundo saiu correndo do supermercado, se esqueceu que não tinha barragem nenhuma, se esqueceu completamente, perderam a sanidade até mental. Por quê? Desespero. Você não está errado de se desesperar. Isso acontece. Mas preste atenção no que nós estaremos falando aqui hoje, porque nós precisamos, sim, ter medo. Vem um certo desespero, mas em algum momento isso deve cessar, isso deve ser bem breve, porque a lembrança do Deus que nós servimos deve vir para o nosso coração. Opa, peraí, o Deus a que eu sirvo, Ele tem uma palavra para esse momento. O Deus a quem eu sirvo, Ele deve ter uma solução para um tempo como esse. Um Deus para quem eu sirvo, Ele deve ter algo para fazer. E eu não sei o que Ele vai fazer na minha casa. Eu não sei como Ele vai solucionar esse problema. Mas eu confio e eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele está no controle e Ele vai fazer algo. Porque a minha vida é dEle. A minha família é dEle. Eu confio em Deus. Irmãos, o dia mau é um dia muito complicado, né? Porque a gente não está preparado para esse dia. Geralmente, nós vivemos, na maioria das vezes, o dia bom, né? Por mais que você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, na maioria das vezes é um dia bom, né? Normal, tranquilo. Você está vivendo, está tocando a tua vida. Mas você já viu alguém chegar para o pastor e falar assim: pastor, ora pela minha vida, porque eu vou receber uma promoção no meu emprego, eu não estou tendo psicológico para isso. Senhor, ora pela minha vida, coloca a igreja em oração, porque eu consegui comprar um carro à vista. Eu não tô tendo chão para isso, pastor. Me ajuda em oração. Pastor, coloca a igreja em oração, porque, meu Deus, eu não sei como, mas eu ganhei uma casa, mobiliada, bonita, 5 quartos. Piscina, campo de futebol. Você acha que alguém vai pedir o pastor para orar porque não está tendo psicológico para isso? E a gente só pede para orar no dia mal. Coloca lá no grupo. Aí vem as mãozinhas, né? Mãozinha. Irmão, aquela mãozinha ajuda, dá uma moralzinha pequenininha, né? Mas é só Deus que dissipa a tempestade na nossa vida no dia mal. E é no dia mal que a gente pede socorro, não é verdade? É no dia mal que a gente pede o pastor e clama e pede socorro. É no dia mal que a gente procura as pessoas que nós amamos, alguém que pode ter uma palavra.
mas na maioria das vezes a gente esquece de todo mundo e esquece de Deus. E passa por aquele dia mal, perdendo completamente a noção de tudo. Perdemos completamente a noção de tudo. Mas Deus, Ele vai sempre estar conosco, meu irmão e minha irmã. A Bíblia fala que não há tentação que venha sobre a sua vida que você não possa suportar. Ele está contigo, você vai suportar isso. Ele vai passar essa batalha com você, essa tempestade com você. Porque se Ele permitiu, eu não estou dizendo que Deus lançou isso para você, mas se Ele permitiu que acontecesse, é porque Ele sabe que você vai passar por isso. E você não pode se desesperar no dia mal. E talvez eu esteja pregando aqui para alguém que está passando pelo dia mal, ou alguém que vai passar pelo dia mal. Porque é uma mensagem que geralmente nós, às vezes, não levamos muito crédito quando estamos passando o dia tranquilo, o tempo bom, uma estação legal, uma estação boa. Glória a Deus. Mas vai vir o dia em que você vai chorar. Virá o dia que você vai ficar na pior. Eu tenho certeza que você vai passar por isso, porque isso é palavra, meu irmão. No mundo tereis aflições. Olha a promessa do dia mal. Você acha que só tem promessa para o dia bom? Olha a promessa para o dia mal. No mundo tereis aflições, mas não se preocupem, eu venci o mundo. Ah, mas como é que eu não vou me preocupar no dia mal? Como é que eu não vou me preocupar quando eu recebo a notícia que minha mãe está morta? Como é que eu não vou me preocupar se eu recebo a notícia de um familiar morto, de um filho estirado no chão? Como é que eu fico tranquilo sabendo que eu estou com uma doença que não tem cura? Como é que eu fico tranquilo diante de uma dívida que eu só vejo aumentar e vira uma bola de neve? Como é que eu fico tranquilo vendo a minha casa toda desestabilizada? Como é que eu passo por esse momento, pastor? Paulo, ele chega para aqueles irmãos e fala assim: olha, deixa eu falar para vocês porque vocês não me ouviram lá atrás. Mas eu me levanto agora para dizer para vocês: o anjo do Senhor, o anjo de Deus a quem eu sirvo, me deu uma palavra. Nós perderemos as coisas, mas nós chegaremos no nosso destino salvos. Aquele homem tinha uma convicção de quem ele era e de quem era o Deus dele. Se você continuar a leitura, meus irmãos, você vai ver que depois eles ficaram numa ilha. E algumas pessoas que moravam naquela ilha tentaram ajudar eles ali. Teve uma situação interessante que aconteceu, que tinha uma fogueira, eles fizeram uma fogueira, e eu acho que uma cobra correndo do fogo, do calor do fogo, ela pega o braço de Paulo. E eles veem aquela cobra no braço de Paulo, e eles já falam: vamos só esperar, porque ele vai desmaiar, vai cair, vai morrer. Não é verdade, pastor? Vamos só aguardar, porque, daqui a pouco o homem desmonta, encapota, só bota aquela lona preta em cima dele. E eles percebem que aquele homem continua de pé e que nada acontece na vida dele, e eles até acham que ele é Deus, mas na verdade ele sabia quem era o Deus dele. Um homem que conseguia passar pelo dia mal de uma forma tão poderosa. E eu digo poderosa porque só o Espírito Santo para nos ajudar a passar por momentos assim, meus irmãos. Não há ser humano que aguente o dia mal sem o poder do Espírito Santo. Não há crente que suporte uma notícia ruim. Não há família que suporte um tempo ruim se não for o Espírito Santo. Se a tua família está passando por um momento difícil, se a tua família está passando por uma tempestade, só há escuridão, assim como eles passaram naquela embarcação, você precisa se lembrar do Espírito Santo na tua vida. Você precisa se lembrar do Espírito Santo
na sua família. Não, é o meu marido que não vale nada, aquele traste. Trabalha, não gosta de trabalhar, só quer saber de cuidar de passarinho, só quer saber de alimentar aqueles pitbull que ele está criando. Tem um nome de um cachorro aí agora, né, que virou moda criar. Qual que é uma mistura lá? Só compra picanha contra filé, ancho para os cachorros. E meus filhos estão passando fome. Não come nem angu, ralo. A culpa é daquele meu marido. A culpa é da minha mulher que não lava uma louça direito, fica tudo com cheiro de ovo. Já viu talher com cheiro, prato com cheiro de ovo, irmão? Tu vai comer aquele cheiro, aquela esponja fedorenta. A culpa é dela, é por isso que minha família está assim. É por isso. É meus filhos rebeldes, que não querem saber de Deus, não querem saber de obedecer. A culpa é deles. A culpa é dele. Só quer saber da farra. Só quer saber da calçada da fama. Só quer saber da festa, da boate. Só quer saber de tudo que é ruim. Paulo, ele simplesmente traz para ele a responsabilidade. Ele não coloca a culpa no centurião. Ele não coloca a culpa nas pessoas que estavam abandonando o barco. Ele não coloca a culpa em quem estava jogando tudo para fora. Ele simplesmente fala, olha só, ouçam o que eu estou dizendo. O Deus que eu sirvo apareceu para mim ontem. E Ele me garantiu que nós vamos passar por isso. Pare de culpar as pessoas da sua família. E entenda que a culpa é sua, que se esqueceu de Deus. Entenda que a responsabilidade é sua de tocar a sua família. Porque o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está... A solução está contigo. A solução está com você. Ela está guardada com você. Esperando você. Está dentro de uma caixinha lá no seu coração. Aquela caixinha bonita que você guarda o Espírito Santo, né? Com a portinha bonita, pintada. Coraçãozinho ali, aqueles da adesivinho. Só esperando você abrir. Eis aqui a resposta. Eis aqui o que você precisa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Geralmente nós temos palavras para as pessoas no dia mal, não temos? Nós temos palavras, não, irmão, fica tranquilo que Deus está contigo. Olha, você vai passar por isso. Deus vai na frente, quebrando barreiras, tirando os espinhos. Deus está contigo, Deus vai te dar vitória. Até faz assim. Mas quando chega o teu dia, foge as palavras. Quando chega o nosso dia, você não, já deu uma palavra de esperança para alguém? Eu tenho certeza que já deu. Num dia que, já viu quando você vai num velório? Estou orando pela tua vida, para que o Espírito Santo conforte você. Tu não tem noção que às vezes aquela palavra nem entra no ouvido daquela pessoa de tão triste que ela está. Mas nós temos ali uma palavra para ela. Mas quando nós estamos no lugar dela, é como diz aquele ditado, aí que o filho chora e a mãe não vê. Já era. Choro, desespero. As pessoas perdem completamente a noção de quem elas são. E as palavras que nós tínhamos para as pessoas, nós nos esquecemos dela. E às vezes que nós aconselhamos pessoas, nós esquecemos desse momento. Quantas vezes você ajudou famílias? Quantas vezes você abençoou casamentos? Quantas vezes você deu um direcionamento para famílias? E hoje você está se esquecendo das próprias chaves que você depositou sobre pessoas para a tua própria casa. Lembre-se de quem você era e de quem você é, para que você passe por esse momento se lembrando
das palavras que você lançava sobre pessoas, que você ouvia de pessoas, que você ouvia do altar e que você ouvia do anjo de Deus. Como é que está a tua família hoje? Está passando por um momento, uma estação boa? Está passando por uma estação tranquila? Uma das chaves para passar pelo dia mal de forma é nunca se esquecer da palavra de Deus. É nunca se esquecer do que o Senhor nos fala nessa palavra. Eu disse aqui, no mundo tereis aflições, mas fiquem tranquilos, fiquem calmos. Eu venci o mundo. A nossa vida não é daqui, ela é. Nós não somos feitos simplesmente para vivermos dependente do que acontece nessa terra, porque nós somos filhos do Deus eterno. Então nós temos que trazer da eternidade, do mundo espiritual, aquilo que é nosso, para que no dia mau a gente viva a palavra de Deus de forma genuína, se lembrando do Deus que nós servimos, se lembrando do sacrifício de Cristo na cruz, sabendo que aquele sacrifício não foi em vão, e que nós temos um Salvador, e que esse Salvador enviou um Consolador. Por que Cristo usou essa palavra Consolador? Por que Ele usou a palavra Consolador? Porque Ele estará contigo no dia mau, consolando você em todos os momentos. Eu citei aqui dias maus e dias mesmo que você talvez pode perder alguém, que você pode receber uma notícia ruim, que você pode ser demitido do seu trabalho, que você pode perder o seu carro numa batida, ser assaltado. Eu estou brincando aqui ontem. Ontem, Fluminense, né? Ganhou de 4-0 do Corinthians. 4-0. Os tricolor ficaram felizes da vida. Aí tem um jogador chamado Felipe Melo. Cara marrento. Saiu de lá zoando. Mas feliz. Feliz, fizeram festa, botaram o Fred no colo. Ele entra com a sua família dentro do carro, sai do Maracanã, indo para Paraty, na Avenida Brasil, é assaltado, perde todos os seus bens e fica na estrada. Ele sai de um momento de euforia gigantesca num estádio lotado, cheio de pessoas, ganhando de 4-0 de um time gigante do Brasil, chamado Corinthians, sai com a sua família feliz, vai para dentro do carro, e eu tenho certeza que eles estavam falando sobre aquele momento. Eles estavam felizes sobre o que aconteceu, falando sobre lances, falando sobre os gols que aconteceram, e até prospectando o futuro, no campeonato, o crescimento do time. As notícias acontecendo, talvez olhando no celular, as pessoas falando sobre ele. Talvez a mulher, olha aqui, ó, sua foto apareceu no GE, olha aqui o SBT falando sobre você, e de repente, pum! Nem é o dia mau, a hora má acontece. E vem um assalto, perdem o carro, perdem os bens, não perdem a vida. Mas eu tenho certeza que aquela família passou por uma tempestade gigantesca, depois de uma êxtase gigantesca de alegria. Você está preparado para isso? Para sair de uma festa e depois ir para um velório? Para sair de uma festa, chegar em casa e receber uma notícia ruim? Você está preparado para uma traição? Você está preparado para uma palavra contrária de uma pessoa que você ama? Que vá na sua vida como um tiro, dilacerando tudo que é de ruim, dilacerando toda a sua vida. Talvez tenha uma palavra aí de alguém ainda no teu coração. E isso está ainda... Abra o teu coração para que o Senhor, para que o Espírito Santo limpe você, em nome de Jesus. Mas você está preparado para isso? O dia mau chega, o tempo mau chega, a hora, os minutos. Mas nós não podemos nos esquecer de quem é o nosso Deus. Essa palavra aqui hoje é para te lembrar, meu irmão e minha irmã,
de que você pode estar passando por um momento difícil, a tua família pode estar passando por um momento difícil. Mas vença o dia mal, vença esse tempo com a palavra de Deus. Vença lembrando de que nós temos uma promessa, de que nós venceremos porque Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. A minha família é do Senhor. Ah, mas o meu marido ele não é crente, ele não aceitou Jesus, ele não tem a Deus. Pelo contrário, ele faz tantas coisas erradas. Mas se você entregou a sua família ao Senhor, confie que as mãos do Senhor estão sobre a sua família. Você crê nisso, amém? Amém? Ah, meu irmão e minha irmã, não tenho ideia do que você está passando na tua casa. Porque muitas das vezes nós chegamos na igreja sorrindo, felizes, tomamos um café, comemos na cantina, igual na semana passada. Foi na semana passada que teve um hambúrguer, né? Foi? Aquele hambúrguer, né? Bonito, brinca, sorri. Às vezes você vê um irmão rindo aí, brincando, mas você não sabe que ele chega em casa e a vida dele é outra. Talvez aqui é o suporte dele, é onde ele consegue rir um pouco mais. Mas ele já sai no corredor ali da igreja e vai para a rua e já vem a escuridão sobre ele, aquela nuvem cinza pesada. Mas nós, como uma igreja, vamos nos ajudar uns aos outros, amém? As nossas famílias, talvez uma família forte vai ajudar uma família que esteja fraca. Porque nós vamos vencer sim o dia mau. Nós vamos vencer sim. E quando nós lembrarmos ou simplesmente ouvirmos de que fulano está passando um problema, está passando uma situação complicada, ajude essas famílias. Pare de reunir a sua família para falar mal da vida da família dos outros que está passando um dia mal. Seja uma família que vai abençoar outras famílias e não amaldiçoar outras famílias. Seja uma família sacerdotal, uma família que está no altar, cheia de Deus e cheia de Deus para entregar para outras famílias. É para isso que Deus nos chamou, para sermos famílias cheias de Deus. Para abraçar outras famílias e dizer assim, olha, eu passei por esse momento, eu passei por isso, e eu vou te ajudar a passar também. Pega aqui a minha mão. Pega aqui a minha mão. Se você olhar para quem está do seu lado aí, você não vai conseguir imaginar o que ela está passando. Olha aí. Só o pastor Bula, que é o raio-x de Deus, que vai conseguir ver. Brincadeira, né? Não tem como, mas nós venceremos sim esse momento. Eu quero dizer que talvez a pessoa que está do seu lado não sabe o que você está passando, mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe. A primeira coisa que eu quero te falar, você que representa a sua família, não passe isso sozinho. Converse com os seus líderes, converse com os pastores da igreja. Nós estamos aqui para ajudar você. Não passe por momentos sozinhos. Ah, você ouviu alguma coisa de alguém? Não. Vá no sacerdote, vá no seu pastor, vá no seu líder e peça ajuda, porque a sua família tem suporte aqui em nome de Jesus. Não se esqueça disso. Essa campanha não é simplesmente para ter mais uma campanha, mais uma série de mensagens, mas sim porque essa igreja, esse ministério se preocupa com a sua família. E nós queremos te ajudar no dia mau. E nós queremos que você nos ajude no dia mau, uns aos outros. E é assim que nós passaremos pelo dia mau. Porque a sua ira dura só um momento, Salmos 30, versículo 5. Mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Não perca a sua fé por um momento mau. Não esqueça de Deus por um momento mau, porque isso é um momento, isso passa. Você já passou? Lembra de um momento mau que você passou na sua vida? Você imaginaria que você ia superar? Você imaginaria que você ia superar esse momento? Mas você está aqui hoje. Você está aqui, a sua família está de pé ainda. Você superou sim esse momento, porque momentos passam. Momentos passam, a noite passa. O salmista quer dizer exatamente isso.
Esse momento não vai durar uma noite inteira, um tempo inteiro, uma estação inteira. A alegria virá logo depois. Logo depois a sua vida vai brilhar novamente. Logo depois a sua família verá a luz e as estrelas. Logo depois as nuvens pesadas sairão. E a luz do sol, da lua e das estrelas brilharão sobre a sua família em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua família que um tempo de vitória virá sobre você. Você vai passar sim por esse momento. Você vai passar sim por esse momento. Porque hoje você se lembra do Deus que você serve. Talvez não vai aparecer um anjo como apareceu para Paulo, mas está vindo aqui nessa noite uma palavra profética para a sua vida, para que você se lembre do Deus que você aceitou. Um Deus vivo e poderoso. Aleluia! Eu creio que o Espírito Santo está no nosso meio e está cuidando da nossa família, porque nós estamos aqui servindo, nós estamos aqui buscando, nós viemos no altar, nós saímos da nossa casa, deixamos de fazer, de estar descansando ou estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo uma série que está bombando na Netflix, deixamos de descansar e de jantar com um parente que nos convidou para um churrasco. Meu Deus, churrasco, meu irmão. Que delícia, que tentação, né? Minha amiga aqui gosta de churrasco. Né, Marcelo? Profetizo que ela vai gostar de churrasco, velho. Ela é vegetariana, gente. Pegou o Júnior. O Júnior está criando discípulo nessa igreja. A gente tem que primeiro curar ele, senão ele vai criar outros aí da casa da igreja. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ler com você Hebreus capítulo 11, versículo 32. Você precisa abrir não. Olha só o que diz. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé, conquistaram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força. Ah, Wallace, como é que eu tiro força sabendo que a minha dívida só aumenta? Wallace, como é que eu tiro força sabendo que eu não consigo ver uma solução para a minha situação financeira da minha família? E eu estou junto contigo. Como é que eu tiro força não conseguindo ver uma solução lá na frente? Como é que eu tiro força vendo alguém tão querido sofrendo? Ah, Wallace, como é que eu tiro força sabendo que a minha esposa ou que o meu esposo não me quer mais? Como é que eu tiro força sabendo que a minha família está se destruindo? Ah, como é que eu tiro forças sabendo que meus filhos não querem nada com Deus? Hebreus vem falar para nós que esses reis, esses personagens conquistaram o que conquistaram porque eles tiraram força. E diferente de você, eles não são. Eles tiraram força da fé que eles tinham em Deus. Não tem segredo, tire força do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude, me ajude, me ajude. Me ajude para passar por esse momento. Me ajude a passar por essa situação. A minha família precisa passar por essa tempestade. O sangue de Cristo está sobre você e sobre a sua família, amém? O sangue de Cristo está sobre a sua família. O sangue do Senhor Jesus está sobre os umbrais da sua casa, em nome de Jesus. E o anjo da morte passará por cima da sua família, em nome de Jesus. Eu creio nisso, aquelas famílias. Que dia mau foi aquele dia, né? Da primeira Páscoa. Às vezes é bonito a gente falar aqui sobre o que aconteceu, do livramento. Mas você imagina o povo hebreu vendo tantas pessoas morrendo naquele dia. Tantos primogênitos perdendo a vida. Aquele dia foi sombrio, meu irmão.
Aquele dia foi terrível. Mas no dia mau, a família deles foi protegida pelo sangue do Cordeiro. E aquelas famílias, mesmo vendo um sofrimento, mesmo chorando, eu tenho certeza que crianças choraram naquele momento. Talvez os teus filhos não estão entendendo o que você está passando. Talvez os teus filhos não estão entendendo a turbulência que está acontecendo. Eles não entendem quando você não consegue dar algo. Eles não entendem porque você não consegue levar eles para algum lugar. E eles não conseguem compreender o que você e a sua família está passando. Mas simplesmente proteja-os, porque eles serão guardados pelo Espírito de Deus, que passará por cima e guardará a sua família. Jericó viveu o dia mau também, né? Chegou lá o povo de Israel e aquele povo viveu o dia mau. Foram todos mortos, mas teve uma família que reconheceu Deus, que sabia que o Deus do povo de Israel era o Deus verdadeiro. A família de uma mulher que era, por muitos, considerada uma mulher adúltera. Uma mulher que não tinha solução. Uma mulher que não tinha chance para nada. Mas o dia mau não chega para ela. Ela consegue libertação. E ela é guardada pelo Senhor e pelo exército de Israel. Aquela mulher passa por um momento difícil, enquanto Jericó é atacada para ser tomada pelo povo de Israel. Mas ela passa por aquele dia mau protegida pela consciência que ela teve outrora, de que o Deus de Israel era o único Deus. Olha, o segredo para que você passe pelo dia mau é sempre se lembrar do Deus verdadeiro. É sempre se lembrar do Deus verdadeiro. É sempre se lembrar de quem é o teu Deus e quem está contigo. Noemi, que momento Noemi passou? Noemi perde o seu marido, perde seus filhos. Noemi perde aquilo que ela tinha de mais precioso. Está vivendo um tempo bom, um tempo feliz, um tempo de alegria. E de repente o seu mundo se desmorona sobre ela. Talvez você está sentindo o mundo desmoronando sobre você. Talvez você está sentindo tudo desmoronar sobre a sua vida. Mas eu vou te dar uma chave aqui para que a sua família passe por isso. Noemi passando por aquele momento, porque ela perdeu o seu esposo, ela perde os seus filhos, aleluia. E aí quando ela decide voltar para a terra dela, ela olha para Ruth e diz assim: Ruth, toca teu caminho, Ruth. Toca teu caminho, Ruth. Deixa eu viver meu dia mal sozinha. Deixa eu viver o meu tempo mal sozinha. Deixa eu passar por isso, porque isso é para mim. Ruth, ela olha, Ruth pega na mão dela assim, ó. Diz assim, Ruth, diz assim, Noemi, eu não vou te abandonar, porque a tua luta, o teu dia mal é o meu dia mal. O segredo para a sua família passar pelo que você está passando é você tocar as mãos do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, abraçar a sua família e dizer assim: o teu dia mal é o meu dia mal, porque o teu Deus é o meu Deus, e eu vou passar por isso sim. O teu dia mal é o meu dia mal. Eu estou contigo, eu caminho contigo. Vamos viver isso juntos, porque nós confiamos no Deus que tudo pode, que tudo pode. É o Deus verdadeiro, é o Deus poderoso. Olha para quem, se você está com a sua família do lado aí, agarra na mão dela aí.